Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NFL. Gabriel Martins aqui com Caio Miari pra gente fazer mais um episódio da nossa série de Top 5. O antepenúltimo episódio, na verdade, vamos eleger os 5 melhores treinadores entrando na próxima temporada da NFL. Sempre um dos episódios mais legais, lembrando que a gente tem feito as posições de ataque aqui no feed aberto, tight end, wide receiver, linha ofensiva, running back, e de defesa no feed exclusivo para os apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição. No último episódio fizemos top 5 cornerbacks, eu e o João Eduardo Dutra. Já fizemos linebackers, defensive tackles, edge rushers, falta safety, falta head coach que faremos hoje, e depois vai ser o top 5, quer dizer, top 32 quarterbacks titulares entrando na próxima temporada. Esse é o episódio que eu sempre faço com meu amigo Caio Miari. Eu faço meu ranking dos 32 e a gente vai debatendo. Vou dar um alô ao Caio, mas antes a gente vai começar falando sobre uma notícia que aconteceu nessa quinta-feira. Trevor Lawrence estendeu o contrato dele com o Jacksonville Jaguars. Ele assinou por 5 anos, 275 milhões de dólares. Ele se torna agora, empatado com o Joe Burrow, o quarterback de maior salário na NFL. Em termos de garantias, ele fica um pouco abaixo do Joe Burrow, né? Mas em termos de valor, ele empata, né? Que é o que a gente usa principal, né, para avaliar esses contratos, é a média salarial por temporada. Tem um grande impacto em outros quarterbacks que a gente vai debater aqui também. Caio, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes, editor do The Score, os principais sites da América do Norte sobre esportes dos Estados Unidos. Qual foi a sua primeira reação quando você viu essa extensão do Trevor Lawrence? Fala, Gabriel, obrigado por mais um convite. Cara, foi mais do que eu pensei. Eu tava imaginando na casa dos 50, mas eu não achei que ele fosse passar dos 50, não. Claro que hoje em dia, quarterbacks, a gente não fica pouco surpreso com as extensões contratuais muito grandes da posição de quarterback, porque a gente tem visto o valor extrapolar muita coisa lá em cima. O Jared Goff, por exemplo, ganhando 53 milhões, mas eu confesso que com o Trevor Lawrence, né, ele chegando agora na 4ª temporada dele, ele se tornar o mais bem pago, e ele assinar esse contrato relativamente próximo, logo após alguns jogadores tipo o Justin Herbert assinou faz pouco tempo, o Joe Burrow assinou faz relativamente pouco tempo, no intervalo de 12 meses, né? Um pouquinho mais, talvez, o Lamar Jackson, todos os quarterbacks que já fizeram muito mais, e o Trevor Lawrence conseguir passar todos esses, e no caso do Joe Burrow empatar, isso eu fiquei um pouco surpreso, sim. Eu sinto que é o preço. É o preço do mercado, né? Claro que você pode dizer também que o preço do jogador é o que o mercado está disposto a pagar, né? Então isso aí é uma outra discussão. Mas assim, eu acho que ele está perto o suficiente em termos de desempenho, e ele é jovem e é a primeira escolha geral, que me faz acreditar que é esse o preço. Claro que você gostaria um pouco melhor, porque ele não jogou nem perto do nível do Joe Burrow, nem perto do nível do Justin Herbert na carreira. Gabriel, ele tem que lançar 60 touchdowns em 2024 para igualar a quantidade de touchdowns que o Justin Herbert lançou nas primeiras 4 temporadas dele na NFL. É um número bem significativo. O Spotrac, né, que é um dos principais sites de contrato e tudo mais, eles tinham colocado o valor do Trevor Lawrence de 46 milhões por temporada. O Trevor Lawrence agora vai ganhar 55 milhões, então ficou bem acima. Assim, como você falou, para você ter um quarterback estabelecido na NFL, você tem que pagar um pouquinho mais, mas talvez você paga 50. Você bater 55 e ser o mais bem pago com 200 milhões garantidos, eu acho que pegou um pouquinho muito. A partir do momento que o Jared Goff assinou com uma média salarial de 53 milhões de dólares por temporada, era o piso, né? E eu acho que é o piso para qualquer quarterback que tá na metade de cima do ranking dos quarterbacks da NFL, que eu acho que é onde o Trevor Lawrence tá, né? E ele, claro, ele tem um valor elevado porque ele é a primeira escolha geral, foi a primeira escolha geral, né? E é aquilo que eu sempre falo, né? O jogador carrega aí o pedigree do draft ao longo da carreira. Só que eu sinto que é uma decisão inteligente do Jacksonville Jaguars, porque quando que empurrar a renovação de um contrato para um quarterback
deu certo, né? Nunca deu certo, né? Os exemplos, não dá certo. Os exemplos mais recentes são o Dak Prescott e o Kirk Cousins, que tudo que aconteceu foi o Washington Commanders pagou muito mais caro e acabou perdendo o Kirk Cousins, e o Dak Prescott custou muito mais caro para o Dallas Cowboys do que a equipe poderia ter conseguido em termos de extensão, né? E o teto salarial da NFL está crescendo muito ano após ano, né? Então, um contrato... É porque agora tem meio que um gap, né? Agora você tem o Tua e o Dak, que não é da mesma faixa etária do Trevor Lawrence, né? Então ele não é um cara que o contrato necessariamente se aplica. Mas aí o próximo quarterback que eu acho que vai dar uma resetada no mercado é o CJ Stroud, né? Então ainda falta algum tempo. Então, uma coisa que vai ser interessante vai ser o Brock Purdy, né? O Brock Purdy que vai ter até que ganhar mais um, e ele vai ser um cara muito... Ele tá mais ou menos, né, no quesito de avaliação de quanto ele merece, parecido com o Tua. Um cara que é difícil você julgar o que ele vale sem olhar o sistema, mas aí ele produz muito, mas a produção é do sistema ou não é. Então, ele vai ser um cara curioso. Claro, o CJ Stroud muito provavelmente vai virar o mais bem pago da NFL quando chegar a vez dele. Verdade, mas assim, se o Trevor Lawrence jogar... Calma aí, quase derrubei o microfone. Se o Trevor Lawrence jogar mal nessa próxima temporada, o Jacksonville Jaguars tá ferrado de qualquer jeito. Se o Trevor Lawrence não for o cara, os Jaguars são ferrados de qualquer jeito, né? Claro que é mais dinheiro do dono do Jacksonville Jaguars saindo do bolso dele, mas pra gente isso pouco importa, né? E se ele jogar bem, a tendência é que esse contrato envelheça bem, né? Que daqui a alguns 2, 3 anos ele seja ali o quarto, quinto quarterback em termos de salário. E se você espera ele jogar bem para estender, você pode estar começando a pensar ali em 58 milhões, né? Ou de repente batendo ali na porta dos 60 milhões. Então, eu não tenho problema com essa extensão. Eu sinto que é o valor, e você deixar para o cara estar no valor mais alto para pagar, você vai acabar pagando uns milhões a mais, e você vai brigar aqui para pagar 2, 3 milhões a menos nesse momento, enquanto você pode garantir. E ele é a primeira escolha geral do draft, né? Se ele jogar mal, o Doug Peterson vai ser demitido e vai ter outro head coach chegando com a responsabilidade de colocar o Trevor Lawrence na trajetória correta. E a gente tem que lembrar que também ele era um cara que era um dos favoritos para MVP antes da temporada começar, né? Temporada passada, né? Em termos de odds, sites de apostas, ele estava no top 7, top 5, se eu não me engano, ali, com dos jogadores com as menores odds, né? Mas, assim, dito tudo isso, eu tenho sido bem crítico do desempenho do Trevor Lawrence. Acho que ele joga num sistema muito simplificado. Era para ele já conseguir desempenhar coisas mais complexas, né? Leituras mais complexas, mais longas, né? Não bubble screen e aquilo coisa o tempo todo, né? Ele precisa ter um desempenho melhor, não tem? Ele é um cara que sofre muito fumble, é um cara que às vezes fica um pouco ali meio dink and dunk, né? Passes curtos e tal. E ele tem as ferramentas físicas para ser muito mais do que isso, mas não sei se a parte mental chegou lá ainda, né? E, vamos ser sinceros, o Jacksonville Jaguars também não colocou... Não é nada absurdo, mas também não é um grande time ao redor dele. Só que eu acho que é bom o suficiente para ele já ter jogado melhor nesses... Ele vai pra quinta temporada agora? Quarta temporada? Não, essa é a quarta temporada, né? 21, 22, 23 e essa 24. Basicamente, Gabriel, o Jacksonville Jaguars pagou ele acreditando que aquela temporada dele de 2022 vai continuar, vai acontecer, né? A gente lembra que o Trevor Lawrence, o primeiro ano dele como calor, um ano muito ruim, mas que claramente não era culpa só dele, né? O Jacksonville Jaguars com o Urban Meyer foi tudo muito ruim. O Trevor Lawrence lidera a NFL em interceptações, mas aí no segundo ano, Jacksonville Jaguars reforça o elenco, o Urban Meyer vai embora, e ele joga muito bem, vai para os playoffs, tem aquela virada espetacular contra os Chargers, e aí a expectativa era muito alta, como o Gabriel bem falou, no ano passado para ele, só que o Trevor Lawrence caiu, estatisticamente ele caiu em todos os quesitos, o CJ Stroud surgiu na divisão, tomou os holofotes, o Jaguars não voltou para os playoffs, e agora fica esse ponto de interrogação. Eu já falei, várias participações aqui, né, Gabriel, principalmente quando a gente fala dos quarterbacks, eu sempre gosto de avaliar a carreira de um quarterback. Eu tiro o pior ano dele, tiro o melhor ano dele. O que sobrar, provavelmente vai ilustrar muito bem o que foi a carreira dele, resume bem a carreira. Se você tira o melhor e o pior ano do Trevor Lawrence,
fica uma temporada que se você, sei lá, multiplicasse, fizesse uma média com essa temporada, não justifica os 55 milhões. Mas, de novo, o Jacksonville Jaguars provavelmente pagou ele, acreditando que a temporada de 2022 vai acontecer mais vezes. É um contrato também que você paga pelo jogador que você acredita que ele vai ser, né? Não necessariamente o jogador que ele é. Exato. Que é uma receita perigosa na NFL, mas quarterback você basicamente é uma posição à parte do resto e eu volto aqui. Se o Trevor Lawrence não continuar evoluindo, você vai estar numa posição muito ruim. Se ele tiver com um contrato, fica muito pior, claro. Mas se ele tiver sem a extensão, também é uma situação muito ruim. Então você não tem tanto a perder além de dinheiro do dono do Jacksonville Jaguars. E também tem um outro ponto de vista, Gabriel, que se você é o Jacksonville Jaguars, você sabe o seguinte, você não pode perder o Trevor Lawrence. Você sabe que você não pode perder ele, que você está numa posição que, como você falou, primeira escolha geral e tudo mais, você tem que apostar nele, você tem que dar o voto de confiança, e para dar voto de confiança na posição de quarterback na NFL em 2024, a gente está falando aí de 50 milhões para mais. Verdade. E essa renovação traz um grande impacto ao mercado de quarterbacks. O Dak Prescott, eu não sei se tanto, né? Porque, como eu falei, é um cara que está numa outra faixa etária, que provavelmente vai assinar um contrato mais curto, mas impacta diretamente o contrato do Tua, né? E a gente tem... O Tua é um dos quarterbacks mais polarizantes na NFL, né? Porque ele é um cara que em vários momentos da última temporada estava ali no topo na disputa pelo MVP, né? Mas tem aquele argumento, né, que ele é um cara ali num sistema muito amigável, com um excelente mente ofensivo no McDaniel, Tarek Hill, Jalen Waddle e tal, não sei o quê. Tem problemas de lesão, tem limitações físicas, né? Ele não é um quarterback de grandes ferramentas físicas. Mas o que você acha que esse contrato do Trevor Lawrence significa pro Tua, né? Porque se você pega pelo último ano, não tem a menor dúvida que o Tua jogou muito melhor do que o Trevor Lawrence, né? Então eu imagino que o agente do Tua deve ter mandado a notícia do contrato do Trevor Lawrence, deve ter encaminhado para a diretoria do Miami Dolphins, né? Mas ele é um quarterback que você paga 55 milhões de dólares, e o Dak Prescott também vai ser, porque parece que esse contrato não vai sair, e o Dak Prescott se tornaria free agent na próxima off-season, né? Então é um risco real do Dak deixar o Dallas Cowboys, né? Mas qual dos dois você quer começar? Eu vou falar do Dak primeiro, que é como você falou, lembrando que ele tem uma cláusula no contrato dele que ele não pode receber a franchise tag. A gente lembra que antes do Dak receber essa extensão dele, foi uma novela muito grande, porque o Dallas Cowboys colocou a franchise tag nele 2 vezes, aí depois assinou. Dessa vez, o Dallas Cowboys, que adora esperar até o último segundo para renovar com as superestrelas que tem, né, não pode fazer isso. Se chegar 15 de março de 2025 e o Dak Prescott não tiver um contrato novo, ele é um free agent, então outros times vão poder ter um contrato com ele. O valor de mercado dele hoje é de 50 milhões, de 50,9 milhões. Eu acho que a gente pode afirmar com certa autoridade que ele vai bater no mínimo 55. Eu acho que o Dak Prescott vai flertar com aí uns 58 milhões, porque, de novo, ele está num degrau de qualidade técnica produzida até agora na NFL acima do Trevor Lawrence. No caso do Tua, Gabriel, você perguntou para mim, ele é um cara que eu pagaria os 50 milhões ou mais? Não, o valor de mercado dele está na casa de 49 milhões hoje. Mas o Miami Dolphins vai pagar pela questão do quarterback. Porque eu não consigo, Gabriel, imaginar o Tua caindo muito de produção nesse sistema do Mike McDaniel. Enquanto o Mike McDaniel estiver lá no Miami Dolphins, com o Jalen Waddle, com o Tarek Hill, o Tua vai continuar produzindo bem. Eu acho que vai ser um sistema que vai continuar fazendo o Tua ser ainda melhor do que ele de fato é. E isso significa que, igualando no mercado alguns quarterbacks que produziram estatisticamente menos que ele, como você bem falou, o Trevor Lawrence, eu acho que o Tua garantiu no mínimo uns 5 milhões a mais por ano ontem à noite. A questão é a seguinte. Você paga, vamos supor, 53, que é o contrato do Jared Goff no Tua. Você consegue ter 70% da produção do Tua mais a 20% desse valor com, sei lá, um Jacoby Brissett da vida, né? Um quarterback reserva de alto nível, um cara ali, um Gardner Minshew e tal. O Minshew que está recebendo 15 milhões esse ano dos Raiders. Exatamente.
É possível, só que é uma aposta muito arriscada. E aí é difícil imaginar que um time vai fazer isso. Então eu imagino que ele vai ficar ali entre o contrato do Jared Goff e o contrato do Trevor Lawrence. Sobre o deck, é como você falou, o contrato tem que sair, porque se ele chegar no mercado aberto, é muito difícil acreditar que ele volta, né? Porque vai ter um time que vai fazer uma oferta maluca, por exemplo, Las Vegas Raiders da vida, né? Vai oferecer ali 60 milhões de dólares por ano, algo do tipo, né? Porque caras do nível do deck e da idade dele não chegam no mercado, né? E a gente lembrou o contrato do Cousins quando ele chegou no mercado, né? Ele assinou, o valor não era tão absurdo ano por ano, mas foi o primeiro contrato desse nível 100% garantido. Então pode ser algo parecido, né? E é curioso como o deck e o Cousins são muito comparados, né? Eu consigo ver algo do tipo 180 milhões de dólares 100% garantidos por 3 anos pro Dak Prescott. E né? só pra gente falar que o Dak Prescott, a gente acaba esquecendo, ele foi o segundo pra MVP no ano passado. Ele liderou a NFL em passes para touchdown, então ele tá numa posição de pegar muito. Não é que ele tá vindo de uma lesão, por exemplo, como já aconteceu com ele, não. Ele tá numa posição de demandar qualquer tipo de contrato que ele quiser, basicamente. Ele tem uma idade mais avançada do que esses outros jogadores que a gente falou, mas para a posição de quarterback, ele tá entrando na temporada de 31 anos dele, não é nada alarmante. Ele vem de uma temporada com 36 touchdowns, maior marca da NFL, segundo para MVP. A única coisa negativa do Dak é a falta de sucesso nos playoffs. Só que aí é uma questão que vai do Dallas Cowboys inteiro. E eu acho que o Jerry Jones sabe que não é só o Dak. Eu acho que o Dak é talvez o menor dos problemas do Dallas Cowboys, de um modo geral. Então, eu acho que o Dak Prescott tem uma chance muito grande, talvez, como você falou, de bater ele na casa dos 60 milhões, dependendo de como que essa novela se desenrolar. E a dificuldade pro Dallas Cowboys é que você não é só o Dak, né? Você tem o CeeDee Lamb pra renovar, você tem o Micah Parsons na próxima off-season pra renovar, né? Então, esses dois caras ali vão se tornar ali o CeeDee Lamb deve chegar ali perto do top 1, top 2, né? Entre os wide receivers mais bem pagos, ali próximo do Justin Jefferson, e o Micah Parsons vai ser o defensor mais bem pago da NFL, né? Então, e aí ainda pagar 55 milhões no Dak Prescott é complicado. A questão com o Micah Parsons, Gabriel, é ver se ele vai se tornar o mais bem pago não quarterback da NFL, né? Porque hoje você tem o Justin Jefferson que ganha 35 milhões e o Nick Bosa que ganha 34. A questão é só para ver aí se o Micah Parsons vai passar muito pouquinho o Bosa e ficar entre o Bosa e o Jefferson, ou se vai passar os dois e ganhar aí quase 40 milhões por temporada. Como você falou, o Micah Parsons ele tá garantido, mas, de novo, o Dallas Cowboys está acumulando novela com os 3 melhores jogadores do time, né? Você tem que começar a pagar porque a pressão aumenta, o CeeDee Lamb já não estava lá no Mandatory Minicamp, você não pode deixar esses caras insatisfeitos, e, de novo, se esses caras flertarem com o mercado, eles vão receber ofertas aí que o Dallas provavelmente não vai oferecer, então o Dallas tem que garantir agora. O Dallas Cowboys não pode perder o Dak. Ele é um quarterback muito bom pra você perder e... Desses 3 aí, qual que você acha que eles podem perder, hein, Gabriel? Assim, se você tivesse que... O CeeDee Lamb, né, o mais... Cara, dos 3 eu acho que é o CeeDee Lamb mesmo, mas ao mesmo tempo eu acho que você tem que cortar de outros lugares. Você tem que dar um jeito tem de que ser. fechar a conta com outros caras, né? Tipo, Zach Martin, maiores jogadores aí do século XXI dos Cowboys e tal, mas, você vai ter que aceitar uma reestruturação, né? Trevon Diggs, tchau, né? Daqui a alguns anos vai ter o Deron Bland também, que... Não, se ele continuar fazendo stand pick six todo ano, vai ser... Então é uma situação bem complicada do Dallas Cowboys. Mas, enfim, vamos entrar aqui, top 5 head coaches na NFL. Atualmente, o que vale é o desempenho do treinador que a gente espera para a próxima temporada. Só que eu acho que mais do que outras posições, Caio, eu acho que o desempenho passado aqui importa muito, né? Porque o treinador não tem muita questão física e a experiência conta muito, né? O que é de saber que o cara tem capacidade de lidar com situações difíceis, de se adaptar a adversários diferentes e tal, então aqui... Se ele já ganhou, se ele já fez alguma coisa sem quarterback muito bom, ou com um elenco mais limitado. Exatamente. E eu não quis passar essa missão aqui, porque eu já te dou muito trabalho, eu já gasto muito do seu tempo. Eu fiz o meu top 5 coordenadores aqui também, né? E no final eu vou falar minha lista. Aí você, claro, aquela de ponta da língua que você vê e que você concorda ou discorda, mas no geral, Caio, eu acho que você continua... Claro, você não tem o Bill Belichick,
que é o maior treinador de todos os tempos, mas eu não sinto que caiu o nível geral, assim, na posição de quarterback. Talvez tenha uma ponta ali, eu fiz o meu ranking dos 32, né, mas eu coloquei os que estão em novos times separados, né, e eu acho que tem uma ponta ali de uns 5, 6 que eu não gosto, mas em geral eu acho que até o 11º colocado são caras que eu coloco ali numa tier 3, assim, né, e eu acho que a gente tem um bom nível de treinadores na NFL atualmente. Concordo muito. A gente tem, não só isso, né, Gabriel? A gente também tem caras, assim, dos melhores da história da NFL. A gente tá falando aí de caras que vão pro Hall da Fama, com certeza, que ainda estão na NFL, que vem de temporadas boas. A gente viu uma safra de novos treinadores da temporada passada, principalmente, muito interessante, que se continuarem nessa trajetória, vão também manter esse nível de treinador muito alto na liga. Então, como você falou, é uma lista muito interessante, uma lista de profundidade. A NFL tá bem servida na questão de bons treinadores. Verdade. Vamos entrar naquele esquema. Caio, você fala o seu quinto, aí a gente vai debatendo, seguindo em frente. Quem que é o seu quinto colocado? Mike Tomlin, o treinador do Pittsburgh Steelers. Teve rumor, né, que ele talvez fosse querer sair do Pittsburgh Steelers, que ele estava pensando o que fosse acontecer no final da temporada passada, depois daquela derrota para o Buffalo Bills, mas ele acabou de renovar por mais 3 temporadas. E assim, é um cara que dispensa comentário do que ele já fez na NFL, né? Ele tá no Pittsburgh Steelers, vai bater aí agora 18 temporadas, ele nunca teve uma temporada negativa, né? Um recorde da NFL, nunca teve temporada com mais derrotas do que vitória, isso é espetacular. Já levou o Pittsburgh Steelers a 2 Super Bowls, eles já venceram um. É fato que recentemente o Pittsburgh Steelers não tem vencido na pós-temporada. São 5 ou 6 idas para os playoffs que o Pittsburgh Steelers cai logo no primeiro jogo. Mas a gente não pode esquecer que o fato do Pittsburgh Steelers, nesses últimos anos, terem chegado à pós-temporada com elencos limitados, você tem que dar mérito para o Mike Tomlin por causa disso. A defesa, que é a especialidade dele, é sempre muito interessante. Ele está sempre extraindo o melhor desses jogadores. O Pittsburgh Steelers tem um olho muito bom para draftar wide receivers e desenvolver wide receivers ou skill position players muito bom. É um cara que talvez não revoluciona a NFL no quesito tático, algo do tipo, mas ele consegue, o discurso dele dentro do vestiário, ele sabe lidar com jogadores muito bem. A gente lembra, por exemplo, como que ele lidou, voltando alguns anos, né, com a saga do Le'Veon Bell e do Antonio Brown, e ele acabou que estava certo depois de alguns anos, a gente viu. Enfim, eu gosto muito de como que ele gera o elenco. Ele foi para os playoffs no ano passado, apesar de vários problemas da posição de quarterback. Esse ano ele tentou se reinventar, foi atrás ali do Justin Fields, foi atrás do Russell Wilson. Os Steelers estavam nos playoffs, jogando numa divisão muito difícil. Enfim, eu acho que o Mike Tomlin ainda continua, tem muita lenha para queimar, mesmo já dando na NFL há quase 2 décadas. Cara, o Mike Tomlin é o meu 6º colocado, né? E não tá tão longe assim. Eu acho que é um problema meio que organizacional do Pittsburgh Steelers, não é tanto do Mike Tomlin em si, mas a forma como os Steelers têm meio que aceitado a mediocridade nos últimos anos me incomoda, né? Porque é um time que não quer dar aquele passo atrás, né? Não quer reconstruir, parece que é o rei ali do perder no wildcard, né? Quer sempre ficar ali, e esse ano, nos últimos anos tem sido mais fácil, porque você tem uma vaga extra no wildcard, mas ele é o retrato da consistência mesmo, né? E já fez isso com grandes defesas lá atrás, depois foi muito competitivo com grandes ataques, né? Com Big Ben, com Brown, Davis Bryant, Le'Veon Bell e tal, grandes linhas ofensivas, e agora tá fazendo de novo com a defesa, e é um grande head coach, mas eu coloco ele na 6ª colocação. O meu 5º colocado é o Matt LaFleur, do Green Bay Packers. Tá na sua lista? O meu 7º colocado. Ele vem tendo um início de carreira brilhante. Ele venceu pelo menos 13 jogos nos 3 primeiros anos dele como head coach. Vem de 9 vitórias e 8 derrotas na última temporada. Mas foi um time que cresceu muito ao longo do ano, né? E um time sem Aaron Rodgers, um time muito jovem, venceu o jogo de playoff e dá pra ver, dá pra sentir o dedo do Matt LaFleur por trás, né? Do Green Bay Packers, né? Ele é uma grande mente ofensiva, é um cara que mantém o time ali numa linha e
eu sinto que ele tem uma porcentagem gigantesca no fato desse time dos Packers ter sido tão competitivo em 2023, né? E a gente viu como que esse time melhorou conforme o Aaron Rodgers foi aceitando que era o time agora. O ataque era do Matt LaFleur, não era um ataque do Aaron Rodgers, né? E eu acho que ele é um cara brilhante, jovem ainda. E pra mim ele é o quinto melhor. Eu flertei mais com colocar ele mais pra cima do que colocar ele mais pra baixo, pra ser sincero. Gabriel, e vale lembrar também que a gente viu compromissor o Jordan Love depois que ele fez a temporada passada, principalmente na segunda metade da temporada, e ele também fez parte das temporadas de MVP recente do Rodgers, numa época que ninguém imaginou que o Rodgers fosse conseguir ser MVP, né? Então, para mim, é muito mais do que, eu falei isso já em outros episódios, né? A gente está fazendo o top 5, é muito mais do que os outros fazem do que algo quanto o Matt LaFleur. E para mim, o meu maior critério de desempate nessa lista foi o que os técnicos já fizeram, a carreira dele. E para mim, no meu top 5, eu consegui olhar muito bem os caras um pouquinho mais estabelecidos no quesito playoff, no quesito vitória, e o Matt LaFleur, por melhor que ele tem sido, por melhor que ele tem traçado o plano dele, nos playoffs ele ainda continua, ele ainda falta um momento grande dele nos playoffs, porque a gente não pode esquecer, né, quando aquele ano que o Tampa Bay Buccaneers ganha, teve aquela chamada, aquele field goal que eles vão para o field goal ao invés de ir para a quarta descida. Então eu ainda acho que falta um grande momento para ele nos playoffs. Por isso que eu não coloquei ele mais alto, mas como você falou, é um cara que é muito talentoso. Justo. Quem é seu quarto colocado? O Kyle Shanahan, técnico do San Francisco 49ers. Kyle Shanahan é o meu segundo colocado. Eu sabia que você ia colocar ele muito alto. Cara, eu tô surpreso. Eu achei que você colocou ele bem baixo. O meu argumento a favor do Kyle Shanahan é que... Tudo bem, eu adoro o Brock Purdy. Acho ele um excelente quarterback e enfim. Mas o fato do 49ers ter sido competitivo com ele, com o Jimmy Garoppolo, chegar no Super Bowl com os dois, sem um grande quarterback e com grandes ataques, e a forma como ele renova a comissão técnica dele ano após ano, eu acho que ele é um excelente play caller. Ele é muito conservador muitas vezes, isso me incomoda e tal, mas eu acho que se você coloca na balança o que ele faz positivo e o que ele faz negativo, ainda se joga ele lá pra cima. E tô curioso pra saber, claro, a gente não vai entrar agora, né, quem que você colocou na frente, né, mas como é que você vê o Kyle Shanahan? Então, um dos motivos que eu não coloquei ele mais pra frente é a falta de não ter um Super Bowl ainda. E aí isso já, o meu top 3 tem que ter um Super Bowl nesse caso. E também não só isso, né, mas a forma como o Kyle Shanahan perdeu os Super Bowls que ele chegou. Eu acho que ele merece muito mérito pelo isso que você falou, acho que é muito importante. Ele tem tido sucesso com vários quarterbacks diferentes e todos eles ele faz o quarterback parecer melhor. Ele fez o Nick Mullins parecer um quarterback decente na NFL por alguns jogos, né? E a gente não pode esquecer, o 49ers com o Kyle Shanahan chegou em 2 Super Bowls, 3 finais de NFC seguidas, no mínimo, no final de NFC, acabou de chegar no Super Bowl, mas também, vamos lembrar, ele, por causa até de chamadas ruins, às vezes um pouquinho de conservadorismo, ele perde aquele Super Bowl pro Kansas City Chiefs de virada, né, 4 anos atrás, perde nessa última temporada também, claro que não é só ele, não vou nem voltar lá no jogo dos Falcons, contra os Patriots no 28-3, que ele era o coordenador de ataque, mas assim, não vamos esquecer também que o San Francisco 49ers tem um elenco espetacular, né, e não é só que o ataque carrega os 49ers, o ataque dos 49ers, a movimentação, o Kyle Shanahan, ele é um gênio ofensivo, assim, é bom ver o 49ers jogando, às vezes para você aprender mais de ataque é você assistir os 49ers, movimentação de alguns jogadores, eu acho que eles traem muito bem jardas depois da recepção, você vê caras igual o Deebo Samuel, o Christian McCaffrey, caiu como uma luva lá, o próprio George Kittle, mas a defesa do 49ers também é espetacular e tem sempre ajudado muito o time. Então, por mim, gosto do Kyle Shanahan, mas eu ainda acho que o fato de ele não ter ganhado nenhum dos Super Bowls que ele chegou foi o que fez ele ficar um pouquinho atrás do meu top 3. Justo, e eu sinto que eu sei qual que é o seu top 3 agora com esse seu spoiler, né, do Super Bowl, mas eu acho que o que ele faz como play caller eu acho que é muito, muito especial mesmo. E o impacto dele, né, Gabriel, para outros treinadores da NFL vai ser espetacular. Eu acho que daqui, sei lá, 10 anos, a gente vai estar vendo muito treinador de ataque com sucesso que vem da árvore, né, que aprendeu do mesmo estilo do Kyle Shanahan. A gente já tem visto alguns
nessas últimas temporadas. O Matt LaFleur é um deles, né? Ele... O Mike McDaniel, sim, do Miami Dolphins. Eu tô com a lista aqui dos head coaches, porque assim, assistente do Sean McVay conta como coaching tree do Kyle Shanahan, porque o Sean McVay era assistente do Kyle Shanahan, porque eu tô aqui com a lista, ó, Mike McDaniels é dessa árvore, o Kevin Stefanski agora eu não lembro, ele é do... Eu acho que não mas eu posso até olhar aqui. O DeMeco Ryans era assistente do Kyle Shanahan, o Kevin O'Connor dos Vikings era assistente do Sean McVay, vamos ver... Não, o Stefanski não era não, o Stefanski ficou sempre nos Vikings antes de virar treinador. O Zach Taylor, Robert Saleh, então você tem uma porcentagem bem grande, né, de caras que vem dessa coaching tree. O meu quarto colocado é o Sean McVay, do Los Angeles Rams. Qual que é? Ele tá no meu top 5, e a gente meio que trocou. O meu quarto colocado foi o teu segundo e o teu quarto colocado é o meu segundo. Sean McVay, cara, ele teve um 2022 não muito bom. Os Rams tiveram muitas lesões e tal. E aí começou um papo de que ele ia se aposentar e tal, não sei o quê. Mas ele voltou 2023 tão bom quanto sempre. Meu ponto que eu não gosto, a única coisa que eu não gosto do Sean McVay, e assim, eu pode voltar pros podcasts lá de 2017, 2018, eu fui um cara que pulei muito cedo ali na bandwagon do Sean McVay. Ele ainda é um dos treinadores mais jovens da NFL, né? Ele tem 38 anos, Gabriel. Exato. Ele tem 38 anos. Ele é muito novo. Ele foi o head coach mais jovem, né, da história da NFL. Só que acho que os times dele às vezes caem um pouco de nível na reta final da temporada. E ele também tem alguma coisa do Kyle Shanahan de, às vezes, vamos gastar o relógio aqui, vamos pro punch nessa 4-2 aqui, que eu não gosto. Mas tirando isso, o play calling dele, né, a criatividade dele é completamente bizarra, né, e a forma, assim, tudo bem, tem o Matthew Stafford, né, que às vezes já fez com o Jared Goff, ele não depende de um quarterback, né? Então, pra mim o Sean McVay é um gênio e eu coloco ele em quarto. Como eu falei, já adiantando, né, ele foi o meu segundo colocado. Eu acho que o Sean McVay ele já tem, sei lá, todos os critérios que eu tô avaliando como quarterback, ele meio que já completou todos eles. Já chegou em Super Bowl mais de uma vez, com 2 quarterbacks muito diferentes, ganhou um deles, que é muito importante. Ele é muito criativo, ele tem a agressividade que você precisa dele, e ele é muito novo, ele ainda pode, se continuar na NFL, ele ainda vai chegar muito longe. Ele tem 70 vitórias na carreira, só 45 derrotas. Ele conseguiu mudar o Los Angeles Rams. Vamos lembrar que o Rams, no ano passado, a gente, mesmo com o Stafford voltando de lesão, a gente esperava muito pouco do time. E aí ele tem encontrado valores no draft, né? Coisa que esse time dos Rams faz muito. Nas rodadas tardias, né? Tirando a primeira rodada, ele tem tido muito sucesso. Ele conseguiu fazer o Cooper Kupp ter uma das melhores temporadas da história da NFL para um wide receiver. A gente acabou de ver o Puka Nacua, talvez com a melhor temporada de um wide receiver calor, ou uma das melhores da história. Enfim, eu acho que Sean McVay consegue extrair o melhor de todo mundo no quesito ofensivo e ele já conseguiu ganhar. Então, mesclando esses dois fatores, quase assim, ele é talvez o meu favorito da NFL. Mas o meu primeiro colocado, e foi por isso que eu não coloquei o Sean McVay em primeiro, eu acho que é meio que indiscutível, então eu deixo dos Rams em segundo. Seu terceiro colocado, Caio, sinto que a gente vai ter o mesmo terceiro colocado. O John Harbaugh, do Baltimore Ravens. Assim, a longevidade na NFL já se reinventou muito. Ele tem algumas chamadas de quarta descida que é só para dizer que ele não é um técnico perfeito, né? Direto e errado a gente vê certa pressão em cima dele por esse quesito, mas de novo, todo treinador vai ter um ponto negativo. Ele já conseguiu ganhar. O Baltimore Ravens no ano passado, muito forte. Ele tem tido alguns problemas nos playoffs recentes, né? Então isso eu acho que talvez é algo que limita um pouquinho, não colocar ele mais próximo do top 2, top 1, talvez até. Mas assim, se a gente voltar, a gente lembra daquele jogo Ravens 49ers no ano passado, as duas melhores campanhas, o Kyle Shanahan fazendo uma baita temporada, o Harbaugh fazendo uma baita temporada e o Ravens amassou os 49ers
um excelente plano de jogo. Enfim, eu acho que o John Harbaugh, nesse time dos Ravens, ele eleva o patamar de um time que já era para ser muito competitivo. E isso fala muito da qualidade do trabalho dele. O John Harbaugh é o meu terceiro também, e ele é um tipo de head coach que a gente não tem mais na NFL, né? Ou tem pouco, assim, curiosamente acho que o irmão dele também, que agora foi contratado pelos Chargers, né, voltou à NFL, que é aquele head coach mais CEO, né? Ele não é aquele cara ali, ele é o cara que chama jogadas no ataque, é o cara que chama jogadas na defesa e tal. Ele é um cara que supervisiona tudo, né? E ele sempre tem coordenadores muito qualificados, né? E ele mudou a comissão técnica dele. Nos últimos 2 anos, ele trouxe o Todd Monken para substituir o Greg Roman como coordenador ofensivo, né? Na última temporada. E agora vai ter que substituir o coordenador defensivo, né? O Mike McDonald, que agora é o head coach do Seattle Seahawks, né? E já tem várias fases desse time do Baltimore Ravens, né? Com coordenadores diferentes, e o time continua competitivo. Ele é o segundo head coach há mais tempo no cargo na NFL atualmente. Ele só fica atrás do Mike Tomlin. 160 vitórias na carreira, né? E é um grande head coach mesmo, um cara que é o caso raro de um coordenador de special teams, né? Porque ele era coordenador de special teams antes de assumir o cargo de head coach dos Ravens. Meu primeiro colocado, e imagino que é o seu primeiro colocado, aliás, o meu segundo colocado é o Sean McVay. É o Kyle Shanahan, é que eu tô anotando os seus aqui, eu li errado. O meu Kyle Shanahan, do Kyle é o Sean McVay, a gente já debateu sobre isso. O número 1, Andy Reid, né? Não tem muito o que falar. É o head coach do Kansas City Chiefs. Ele faz isso porque ele tem o Patrick Mahomes. Ele chegou em Super Bowl com o Donovan McNabb. Ele foi competitivo com o Michael Vick. Ele chegou longe em playoffs, teve grandes temporadas com o Alex Smith. E agora ele tem o Patrick Mahomes, né? Que é, obviamente, os melhores anos da carreira dele. Mas o Andy Reid já se provou com diferentes tipos de quarterback. E acho que o mais impressionante dele, Caio, ele tem 66 anos. Não é mais nenhum garoto. Se eu não me engano, ele é o treinador mais velho, com a aposentadoria do Pete Carroll e do Bill Belichick. E ano após ano, o ataque do Kansas City Chiefs continua sendo um dos mais criativos da NFL. Ele tem questões ali de manejar o relógio que não é o ideal e tal, mas um cara que está há tanto tempo, ele é head coach desde o início dos anos 2000, né? Ele era head coach dos Eagles por muito tempo e assumiu o Kansas City Chiefs em 2013. E ele continua ali acima da onda, né? Antes da... Ele não está copiando, ele está ditando tendência nos ataques da NFL. Eu acho que isso é muito impressionante e é um cara que vai se aposentar como o quê? Um dos 5 maiores treinadores da história da NFL. Eu acho que é esse tipo de patamar que a gente está falando com o Andy Reid. Ele já tem o segundo maior número de vitórias nos playoffs para um head coach na NFL. Ele está construindo a nova dinastia da NFL. A gente falou do Bill Belichick, que é o maior da história da NFL, construiu a dinastia que acabou depois que o Brady sai, né? O Andy Reid com o Patrick Mahomes está construindo uma nova agora, com 3 Super Bowls nos últimos 5 anos, 2 consecutivos. Eles vão tentar se tornar o único time da história do Super Bowl a ganhar 3 consecutivos, né? Mas tem um fato dele que eu gosto muito, Gabriel. Ele é o único técnico na história da NFL com 100 vitórias por 2 times diferentes. Isso mostra a longevidade, a qualidade, o tanto você tem que se reinventar. E sobre o próprio Patrick Mahomes, claro que jogar com um quarterback igual o Mahomes ajuda muito, mas vamos lembrar que no começo da carreira do Mahomes, como ninguém conhecia muito bem ele, a big plays dos Kansas City Chiefs acontecia muito. As defesas se reinventaram e colocaram mais 2 safeties lá atrás para limitar essas jogadas. O Kansas City Chiefs conseguiu se reinventar, mudou o ataque, ainda continua como um dos ataques mais criativos, mais explosivos e continua ganhando. Já ganhou de vários times diferentes, de várias defesas, vários ataques diferentes, enfim. Eu diria que é basicamente impossível se achar algum defeito significativo no resumo do Andy Reid hoje, depois que ele já tem os 3 Super Bowls. Eu gosto muito dele. A gente lembra que o Kansas City Chiefs no ano passado teve muito problema com drops da posição de wide receiver. O próprio problema é extra-campo esse ano, a gente tem visto muito, mas chega nos playoffs, o Andy Reid consegue meio que achar o cara certo e o time consegue tirar o melhor do time para o jogo mais necessário. Assim, a chamada de jogo,
os planos de jogo que ele tem tido no Super Bowl, eu acho que merece muito destaque. Os 3 Super Bowls que ele joga com o Kansas City Chiefs, principalmente contra o Philadelphia Eagles e esse último contra os 49ers, assim, é um plano de jogo impecável. Vale a pena assistir o jogo de novo e olhar como esse olhar de treinador, assim, chamada de jogo, como é que as jogadas foram desenhadas, quando você está chamando isso, enfim. Eu sou muito fã do Andrew Reid, eu acho que ele tá um degrau acima dos outros no quesito conquista, né, a nova dinastia da NFL, e foi fácil ter colocado ele como o meu número 1. Menções honrosas aqui, o Mike Tomlin foi o meu 6, né, a gente já conversou. O Mike McDaniel, do Miami Dolphins, sou muito fã dele. O Kevin Stefanski dos Browns, eu acho que é um cara que merece menção, porque com todos os problemas que Cleveland teve, né, com o Deshaun Watson e tal, e os Browns sempre com times competitivos. E o Dan Campbell, do Detroit Lions, que acho que o retrospecto dele recente fala por si só. Mais algum? As minhas menções honrosas foram idênticas às suas. Eu acho que o Kevin Stefanski é um cara um pouco estranho, porque há 2 anos, a gente volta talvez em 2 anos, 1 ano atrás, ele estava quase sendo mandado embora do Cleveland Browns. E ele é um cara que já tem 2 prêmios de técnico do ano na carreira. Só pra gente ter uma noção, o Bill Belichick tem 3. O Kevin Stefanski tem 2, ele acabou de ganhar, né? É um cara que eu não coloco ele nesse nível mais alto, mas ele também estava nas minhas menções honrosas. E além desse, eu tenho alguns sim, Gabriel. Eu queria falar o Shane Steichen do Indianapolis Colts e o DeMeco Ryans do Houston Texans. Claro que eles não estão longe desse top 5, mas eles vêm de temporadas muito interessantes, principalmente o DeMeco Ryans, foi o primeiro ano deles na NFL. Então, se eles mantiverem esses trabalhos deles, eles vão estar ali no topo da NFL. E eu queria citar 2 veteranos, ao contrário do que eu acabei de falar, que é o Jim Harbaugh e o Sean Payton. A gente está falando de 2 caras muito renomados, 2 dos mais bem pagos treinadores da NFL, mas que já tiveram muito sucesso, que estão tentando agora voltar em um time diferente com mais sucesso. A gente viu o Sean Payton no ano passado, não deu muito certo, agora ele está reformulando o elenco, acho que precisa de 1 ou 2 anos. Lembrando que ele é um dos caras de ataque mais respeitados da NFL, já ganhou o Super Bowl e tudo mais. E o Jim Harbaugh teve muito sucesso lá atrás com o San Francisco 49ers, ficou muito tempo no college football e agora volta para a NFL. Estou curioso para ver se ele vai estar meio que atualizado o suficiente para essa nova NFL, se ele vai ser mais um gestor como o irmão dele é. Enfim, são 2 veteranos que merecem muito respeito, que não estão no topo, pelo menos não nesse momento, mas que eu também queria citar. Justo. Top 5 coordenadores agora, Caio. Não preparei o Caio, mas eu tô com a lista aqui. Eu vou da quinta para a primeira colocação para ter um suspense. Quinto colocado, Brian Flores, coordenador defensivo do Minnesota Vikings. Fez uma ótima temporada no ano passado, uma grande mente defensiva. Quarto colocado, Bob Slowick, coordenador ofensivo do Houston Texans. Fez um ano brilhante e foi uma grande zebra, inclusive, ele não ter se tornado head coach, muito por conta da decisão dele, né, de permanecer em Houston. Ele é muito novo também. É muito novo. É outro cara que vem da coaching tree do Kyle Shanahan. Ele vai ser treinador na NFL muito em breve. Terceiro colocado, Vic Fangio, coordenador defensivo do Philadelphia Eagles. Não fez um grande ano com o Miami Dolphins, mas uma das maiores mentes defensivas da NFL no século XXI, então ele tem muita margem de erro ainda nesse ranking. Segundo colocado, Ben Johnson, coordenador ofensivo do Detroit Lions, que é um cara que ele poderia ter sido head coach na NFL em 2023 já, né? E decidiu ficar em Detroit, quis ficar mais um ano. A forma como... Assim, a gente fala sobre como o Sean McVay tirou muito do Jared Goff, né, no início da carreira, mas os melhores anos do Jared Goff são com o Ben Johnson, né? Então o Ben Johnson tirou mais ainda do Jared Goff, uma grande mente ofensiva. Número 1, Caio, Steve Spagnuolo, coordenador defensivo do Kansas City Chiefs. Ele vai ligar os pontos ali, vai fazer o suficiente ao longo da temporada regular, mesmo sem grandes estrelas além do Chris Jones, e chega nos playoffs, a sensação que dá é que todo jogo os Chiefs dão um nó tático defensivo no adversário, né? E você faz um ranking ali dos caras mais importantes da dinastia, e o Steve Spagnuolo, na minha opinião, tá no top 5. Porque tudo que os Chiefs investem no ataque fecha essa conta, porque eles têm um gênio defensivo, um cara que não tem mais aspiração a se tornar head coach em outro lugar por conta da idade, e um gênio dos maiores coordenadores da história, por isso ele é o meu número 1.
Não. A minha dúvida era em relação ao primeiro e segundo colocado. Eu sabia quem seria, mas eu queria saber a ordem. Sobre o Spagnuolo, né, Gabriel? O pessoal talvez, quem não sabe, ele estava coordenando aquele time dos Giants que ganhou em 2007, aquele Super Bowl contra aquele time dos Patriots, e ele está agora em 2023 sendo a dinastia do Kansas City Chiefs. Isso mostra o quanto ele se reinventou, a qualidade que ele tem. Ele é o único coordenador de ataque ou defesa a ganhar Super Bowl com 2 times diferentes, sendo o coordenador principal e não só um assistente. E ele é um baita exemplo daquele negócio que a gente fala também de cara que é um baita coordenador, mas fracassou como head coach, né? Ele não deu certo. Muita gente até tenta entender por que ele não volta a ter mais chances. Claro que o torcedor do Kansas City Chiefs espera que ele continue assim, mas lembrando, ele já foi técnico dos Rams, né, quando estava lá em St. Louis, e não deu certo. Eu acho que o teu top 5 eu não vejo nenhum grande problema, né? Eu acho o top 2 eu concordo muito. Talvez eu só não colocaria o Vic Fangio tão alto. Eu acho que a carreira dele dispensa comentário, né? Um dos melhores da NFL, mas talvez eu teria colocado ele um pouquinho mais no top 5 ainda, mas talvez ele mais para quinto pelo fato de recentemente a gente tem que voltar o quê? 3, 4 anos para voltar no último trabalho dele decente. Como você falou, não, ele ficou um ano afastado, né, da NFL, ficou meio parado. Teve um ano ruim no ano passado, então agora tá voltando. Eu acho até que ele vai dar certo, tá? No Philadelphia Eagles. É um cara, assim como a gente falou do Sean Payton no ataque, o Vic Fangio defensivamente é um gênio. Sim. E o Spagnuolo tem 64 anos, né? Então é muito difícil imaginar que um cara de 64 anos vai assumir um novo time, né? E quanto Gabriel, o recorde do Spagnuolo como técnico na NFL principal, 11 vitórias e 41 derrotas. Foi horroroso. Como técnico principal. Ele foi contratado depois daquele ano absurdo, né, com os Giants. E se eu não me engano, eu acho que ele não foi treinador, mas eu acho que o último ano dele foi antes dos Rams terem a primeira escolha, que virou o Sam Bradford. Se eu não me engano. Acho que foi. Foi 2008 para pegar 2009. Eu não lembro se ele chegou a ser treinador do Sam Bradford ou ele saiu um ano antes. Mas enfim, ele foi um desastre como head coach. Mas tem caras que são isso, né? Tipo, o Vic Fangio, ele não foi um desastre como head coach do Denver Broncos, né? Não deu certo. Mas tem muitos caras que são excelentes coordenadores, não são bons head coaches. E o Vic Fangio, eu até acho que a defesa do Broncos, nos anos que ele foi head coach, foi muito bem. Antes disso, ele tinha feito um trabalho excepcional com o Chicago Bears. Muito depois. Antes, né? Com o Chicago Bears. E aí, com os Dolphins, acho que muita lesão também, né? Perdeu o Jalen Ramsey, não jogou no início do ano. Perdeu os 2 edge rushers. E, enfim. Eu acho que ele... Às vezes acontece, às vezes não bate. Também não significa nada. E o que você achou do Brian Flores? O Brian Flores, pra mim, ele... Eu gosto, não é uma tipo, defesa top 3 da NFL, mas é uma defesa que não tem aquele nível de talento absurdo. E é uma defesa bem diferente, né, em relação às outras da NFL, né? Porque a maioria muito agressiva, muita blitz. A maioria das defesas jogam mais ou menos da mesma forma, né? A maior parte do tempo ali, 2 safeties, um safety, tal, cobertura e tal. O Brian Flores tem aqueles front malucos, que tem edge rusher cobrindo passe e tal. Ele é bem... engraçado, ele é o único cara da coaching tree do Bill Belichick que eu sinto que tirou as coisas boas do Bill Belichick, né? Eu gosto muito do Brian Flores. A defesa do Minnesota Vikings, Gabriel, no último ano antes do Brian Flores chegar, foi das 3 piores da NFL, das 4 piores da NFL. Quando ele chega, ainda não está ali entre as melhores, mas dá um salto muito grande e já está acima da média. Então isso mostra muito. E como você falou, não é que ele está sendo conservador nem nada. Ele chega, no papel, a defesa dos Vikings está longe de ser brilhante. E o que eu acho, que eu sempre admiro no trabalho de técnicos ou coordenadores é fazer mais do que estava esperando, extrair mais de alguns jogadores que não, tecnicamente não são brilhantes, e na temporada passada o Brian Flores fez isso, então eu gostei sim. E a gente tem que lembrar que ele é um cara que deixou de ser head coach por todo aquele imbróglio, né, que basicamente o Miami Dolphins queria que ele fizesse o tanking, né, e ele relutou bastante, brigou com a diretoria, até que ele foi demitido e acusou o dono do Miami Dolphins e tal, teve todo um imbróglio lá. Mas ele é um cara que deveria ter mais uma oportunidade como head coach, porque ele é um baita coordenador defensivo. Mas é isso. Sigam o Caio lá na @CaioMiari. Obrigadão, Caio, pela participação. Até a próxima. A gente tá gravando aqui na sexta-feira, antes do jogo do Santos começar. Obrigado, Caio, por me ceder aí o seu tempo. Mas até a próxima.
Grande abraço, Gabriel. A realidade de Série B é essa, né? Jogo sexta-feira à noite, mas tá bom, fazer o quê? Obrigado pelo convite e até a próxima. O Caio que é santista, né? Pelo amor de Deus, eu sou do Flamengo, quem tá vendo no YouTube aqui, no mousepad do Flamengo. Vai ter... Se o Neymar voltar pro futebol brasileiro e não assinar com o Santos, e for pro Flamengo, eu nunca mais faço o cara dos esportes. Porra, não faça isso. O Caio, que a gente já foi em Fla-Flu junto. Quando eu olhei pra trás, ele tava cantando música do Flamengo, comemorou o gol. Então ele já tá com... Eu tô igual o Neymar. Tá igual o Neymar, o segundo time dele é o Flamengo. Mas a gente tá gravando aqui, vai ter episódio de NBA na madrugada de domingo pra segunda. Mesmo se tiver jogo 5 vai ser na segunda-feira, né? A gente tá gravando antes do jogo 4. Então, se tiver acabado as finais da NBA ou não, vai ter episódio na madrugada de domingo pra segunda. Então, até a próxima. Tchau!